Olá pessoal, dando seguimento então ao cálculo do nosso exemplo 6.1, né? Para lembrar, o exemplo 6.1 consistia no processamento dessa caderneta aqui. Então, na primeira etapa do exercício, né, que era o vídeo anterior, nós informamos os alinhamentos aqui, né, pintamos em amarelo, digitamos os ângulos observados, produzimos a compensação angular e informamos os ângulos corrigidos na coluna C. A etapa que segue do cálculo, né, gente, é a introdução do azimuth de partida e cálculos dos azimuths dos demais alinhamentos. O azimuth de partida ele não está aqui, né, porque esse exemplo aqui ele é constituído com um outro, né. Eu vou mostrar aqui para vocês que é o exemplo 4.1. Né. Então, repetimos o exemplo 4.1 aqui. E o exemplo 4.1 nos dá o azimuth de partida, que é o azimuth 1 para 5, né, igual a 151 graus, 52 minutos, 43 segundos. Esse alinhamento, né, pessoal, ele está apresentado na última linha aqui, né, no alinhamento 5.1, né, então estação em 5, ré em 4, visando o ponto 1. E, só que eu preciso, né, para colocar adequadamente esse azimuth ali, transformá-lo no seu contra-azimuth. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever assim, ó, 180 graus mais 151 graus, 52 minutos e 43 segundos. Certo? Então, aqui o azimuth normalmente ele é apresentado no alinhamento estação para avante, né? Então 5 para 1, 331. Se eu colocar o format ali, eu vou verificar que vai ser o 331, 5243, né? Bom, para calcular os demais azimuths, né, a gente é necessário um pouquinho do conhecimento de topografia, né? Então, para lembrá-los aqui, no azimuth 1 para 2, o azimuth 1 para 5, mais ângulo horizontal horário em 1. O azimuth 1 para 5 é o contra-azimuth desse aqui, né? Então, vou fazer a operação inversa, né? Só para ficar mais claro. Esse azimuth está na linha D... Vou colocar exatamente a célula, né? Não a linha. Então, está na linha D6. Então, vamos ao cálculo aqui, né? Então, igual, né? A célula D6, né, gente? Uso o alfa para digitar o D. D6 menos 180 graus. Vai fornecer exatamente o azimuth 1 para 5, né? Mais a célula C2. Alfa C2. Joia. Aqui a gente tem um problema, ó, pessoal. Esse valor passou 360 graus e quando isso acontece, né, a gente reduz ao menor congruente. E nessa calculadora, o jeito fácil que eu encontro de fazer isso é fazendo o seguinte: fazer o menu Tools e tem uma função editar aqui. Ó. Então, nós editamos a célula, né? E aí, na medida que o ângulo vai para 360 graus, eu subtraio de 360 no final. Ó. Aqui está resolvido o problema, né? Então vamos aos demais azimuths, né? Agora o azimuth 2 para 3, o azimuth 2 para 1 mais ângulo em 2. Então, novamente, procedemos ao contra-azimuth do que está em cima, né? Portanto, D1 mais 180 graus, mais o valor corrigido do ângulo que está na célula C3, né? Então, C3. Vou verificar aqui se eu não digitei errado antes, né? Acho que não. Vejam que está aparecendo o valor, né, pessoal? Se eu quiser alternar entre o valor e a célula, eu faço assim, ó. Venho nas configurações aqui. E aí no menu 2 tem aqui, em vez de mostrar a célula, dou um OK ali, troco o flag para mostrar a fórmula. Olha que legal. Ó. Então, D6 menos 180 mais o C2, está correto o valor, né? D1 mais 180 mais o C3. E aqui novamente, como passou 360 graus, eu edito o valor da célula e subtraio de 180 graus, de 360 graus, né? Firmando tudo certinho até aqui. Azimuth 3 para 4, né, pessoal? 3 para 2, mais ângulo em
3. O azimuth de 3 para 2 é o contra-azimuth do 2 para 3, né? Então, novamente digitamos o igual. Será a célula D3. D3, agora mais 180 graus, né, gente? Transformação em contra-azimuth. Mais o valor de C4. Lá, novamente o valor passa, né, pessoal, 360 graus. Então eu edito a célula e introduzo a subtração de 360 graus. Novamente, né, gente, se essas operações são bem típicas da topografia, né, se essa operação visa reduzir ao menor arco congruente, né. Se tudo estiver certo, ao recalcular aqui o azimuth de partida tem que dar a mesma coisa. Então, seguimos nosso cálculo, né, o azimuth 4 para 5 ou 4 para 3, né, mais o ângulo horizontal horário em 4, que é o próprio 324,8. Fizemos igual, né, a célula D4 mais 180 graus para transformá-la em contra-azimuth, mais o valor da célula C5. Executo, né, 530 graus significa dizer que o valor deu mais do que uma volta sobre o eixo de referência, que é o do norte, né, então subtraímos novamente de 360 graus. Por que eu estou fazendo essas operações no modo planilha, né? Só porque os dados fiquem gravados, né? Poderia fazer tranquilamente isso aqui na mão e não teria nenhum problema, né? Na linha de baixo aqui eu vou conferir o azimuth de partida, né, gente? Então vou fazer assim, ó, igual, né, contra azimuth de 170, né? Portanto, a célula D5, né, mais 180 graus para que se transforme em contra azimuth, mais o valor do ângulo corrigido que está na célula C6. 317 graus, né, gente? Se eu subir 360, provavelmente não vou ter o valor de partida, então vou ter que dar uma conferida, né, e verificar quais dos valores que eu errei nas contas, né? 360 graus. É oportuno esse erro, né? Se 257 deu diferente do 331, significa que eu tenho algum erro. Então, verificando, né? 331 está na célula D6. Então, aqui eu tenho D6. O valor era maior que 180 graus, né? 331. D6 mais 180 mais o valor de C2, né? O valor aparentemente correto. Na sequência, né? Talvez aqui seja o problema, ó, pessoal. Aqui não é o valor da célula D1, mas sim da célula D2, né? Então editamos o valor. Vejam que não é D1, aqui é o valor da célula D2, né? E aí, uma outra vantagem da planilha é o recálculo. Olha que interessante. Só que agora eu vou ter que verificar todos os valores que passaram de 360, né? Então, vou editar novamente cada um dos valores. Verificar se eu preciso de 360 cada um deles, né? Provavelmente aqui sim. Então, aqui vejam que eu tenho que fazer subtração, né? Verificando mais uma vez. D2 mais 180 mais o valor de C3, né? Então editamos a célula. Subtraímos de 360 para a redução ao menor arco congruente. Aqui é o mesmo caso, né? Vou editar só para mostrar para vocês que isso também é possível. Será que preciso subtrair 360? Né? Estou fazendo algebricamente. Provavelmente sim, né? Deu 460. Editamos. E subtraímos dos 360 graus.
idem ao penúltimo. Uma grande vantagem é que os dados ficam gravados, né, pessoal, e permitem a correção, né? Então, vejo que aqui deu 604, né? Fatalmente eu tenho que reduzir ao menor arco congruente. Se não houver nenhum outro erro, né, pessoal, a fórmula que eu havia feito lá do azimuth de partida deve dar a mesma coisa. Olha que interessante. Lembre que essa fórmula que eu tinha feito, né, vou apagar e vou fazer lá novamente. Então, o valor da célula D5, né? D5 menos 180 graus, né, para transformação em contra-azimuth, mais o valor de D6. Está aqui o valor esperado, né? 244 menos 180 deve dar algo como 144, mais 266,361. Se eu quiser verificar numericamente os valores, né, volto nas configurações e no lugar do flag mostrar célula, eu habilito o flag mostrar valor. Olha lá, ó. 338786111, né? 338786111. Na sequência aqui, né, pessoal, eu vou inserir as distâncias, né, e vou calcular as projeções. Então, para mostrar que isso aqui é o azimuth, né, eu vou exatamente como eu fiz antes, né, eu vou selecionar os campos, né, e vou pintar de uma cor diferente, né. Provavelmente eu pintei agora as letras, né. Então, se pintarmos as células, né, agora pintarmos as letras, né, eu vou saber que, por exemplo, o azimuth em vermelho, né, se refere ao azimuth. Olha que legal. Então não podemos escrever que aqui é azimuth, né, mas eu sei que o azimuth são as colunas em vermelho. Na sequência, fazer outro vídeo, né, pessoal, já passamos 10 minutos de novo, produzindo as projeções, né? Então, a parte chata e mais demorada até aqui, né? Agora as projeções e as correções das projeções ficam muito fáceis de serem feitas. Ok?